através das redes sociais, dos noticiários, tem mostrado bastante a fonte já não está mais suportando o grande fluxo de veículos pesados que passam por aqui. E eu gostaria de chamar a atenção das autoridades competentes para que viessem e tomassem uma providência, né? Eu quero até mostrar para vocês, chega aqui mais. Olha só, algumas rachaduras, olha só, essas rachaduras aqui, ó. Oi, sai! Sai, Pedro! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!